Como se dá o processo da salvação da alma de uma pessoa? Essa é uma questão de extrema importância que todas as pessoas deveriam compreender com uma certa urgência. Para muitas pessoas, talvez para a maioria da população, a salvação se dá através de uma conquista. A cada dia, através de muito esforço, através de sacrifícios, através de abstinência de maus costumes, através de muita religiosidade, através de um esforço constante diário, as pessoas pensam que no fim da vida elas poderão contar com uma salvação. Mas isso sempre é numa situação de dúvida, de incerteza, de insegurança. Então muitas pessoas, a maioria das pessoas, passam a vida inteira pensando que a salvação ela é alcançada através de uma conquista, e na verdade elas chegam ao fim da vida e elas não têm certeza se elas foram salvas ou se elas serão salvas. Por outro lado, existe uma grande parte também da população de pessoas, talvez mais religiosas, que estão mais tranquilas em relação ao processo da salvação, porque elas pensam que a salvação se dá através da adesão a alguma igreja, adesão a uma denominação religiosa, através de passar por alguns ritos religiosos, como o batismo, por exemplo, e se elas permanecerem na igreja, se elas permanecerem religiosas até o fim. E dessa forma também, muitas pessoas passam a vida inteira sem ter a certeza se são salvas ou não. Elas vivem com uma grande insegurança em seus corações, porque elas pensam que a salvação ela é conquistada através dessa prática religiosa constante até o fim. E dessa forma, muitas pessoas não têm a certeza e a segurança da sua salvação. Hoje, então, nós queremos pensar de maneira bem rápida aqui o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, o que as Escrituras Sagradas dizem sobre como acontece o processo da salvação. Então, eu quero ler para você aqui as palavras do apóstolo Paulo que ele escreveu na carta a Tito, no capítulo 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, Tito, capítulo 3, e no versículo 4, ele diz assim, note bem o que Paulo diz acerca desse assunto tão importante. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, as palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, são de importância vital para esse assunto. Como se dá o processo da salvação? Paulo diz que salvação acontece na vida de uma pessoa, ele diz aqui no versículo 5, é através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O processo de salvação é um trabalho espiritual, é um trabalho do Espírito Santo, trabalhando interiormente na pessoa. É pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ele vai tratar aqui desse assunto. Como se dá a salvação na vida de uma pessoa? Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto que eu queria destacar. No versículo 5 ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Paulo trata a questão da sua salvação, a salvação do apóstolo Paulo, e também a salvação de Tito, para quem ele está escrevendo, porque ele diz, ele nos salvou, então ele inclui ele e também Tito, e inclui também todos os cristãos verdadeiros que estarão lendo esta carta. Ele diz, ele nos salvou. Então, a salvação é um fato já consumado no passado. Aconteceu no passado. Ele nos salvou. Paulo não diz aqui, ele está nos salvando diariamente. Ele não diz aqui, Deus está trabalhando, procurando nos salvar a cada dia. Não, ele diz, ele nos salvou. Um fato já realizado e consumado no passado. Mas como aconteceu essa salvação na vida do apóstolo Paulo, na vida de Tito e de todos aqueles que são verdadeiramente salvos pela graça de Deus? Paulo diz aqui, primeiramente, ele vai dizer como esse processo não aconteceu.
Ele vai dizer no verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós. Ele vai dizer de maneira franca e clara, Deus nos salvou, é Deus quem nos salva, não somos nós que nos salvamos, Ele nos salvou. Mas como Ele nos salvou? Ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele diz que a salvação, ela acontece na vida de uma pessoa não pelas obras que a pessoa pratica para conquistar a salvação. Então, meu amigo ouvinte, você precisa entender isto, que a salvação ela não pode acontecer através das obras para você merecer a salvação. Por mais que você pense nisso, por mais que você seja sincero e zeloso em pensar dessa forma, meu amigo, a Bíblia diz que não é pelas obras. Paulo está dizendo, não por obras de justiça praticadas por nós. Mas então, como acontece a salvação? Paulo então diz no parágrafo, na frase seguinte, ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. É pela misericórdia de Deus que uma pessoa pode ser salva. Paulo foi salvo pelas misericórdias de Deus. Tito foi salvo pela misericórdia de Deus. E assim cada um de nós. Nós só podemos ser salvos pela misericórdia de Deus. Nós não merecemos a salvação. Eu não merecia a salvação quando me converti. Eu não mereço a salvação hoje. Não vou merecer amanhã. Nenhum de nós somos capazes de merecer a salvação. Somos pecadores. E nós só podemos ser salvos pelas misericórdias do Senhor. Então Paulo diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. A salvação é dele, é Deus quem nos salva, e é pela sua misericórdia, é por um ato dele, nos salvando, não pelas nossas obras, mas pela sua misericórdia, Ele nos salvou. Agora, finalizando esse pensamento rápido sobre a salvação, como acontece esse processo? Como que uma pessoa então passa de perdido para salvo? Como acontece a salvação, o processo de salvação na vida de uma pessoa? Eu quero considerar três passos, 3 pontos essenciais aqui. Primeiramente, ele diz, não por obras. Segundo lugar, ele diz, é por misericórdia de Deus. E agora, em terceiro lugar, diz o versículo 5, a parte final do versículo diz, ele nos salvou mediante, quer dizer, por meio, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a salvação é um trabalho do Espírito Santo. É um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É importante destacar isso. É um trabalho do Espírito Santo, não apenas lavando-nos. Não é simplesmente um trabalho de lavagem que o Espírito Santo faz em nós, tirando os nossos maus costumes, tirando os nossos vícios e acrescentando algumas coisas boas na nossa vida. Não é esse o trabalho só do Espírito Santo. Diz, é um trabalho regenerador. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele regenera a pessoa. Regeneração não é simplesmente a adoção de religião ou mudança de alguns costumes. Regeneração é uma nova vida que nós recebemos. O Espírito Santo gera novamente dentro de nós uma vida nova. A vida espiritual que nós não tínhamos é gerada dentro de nós pelo Espírito Santo. Esse é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a salvação é um processo divino, é um processo espiritual que acontece de uma vez para sempre. Aconteceu no passado, ele nos salvou. Acontece pela misericórdia de Deus, não é pelas obras. E agora é por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, pergunto a você, amigo ouvinte, que está nos assistindo, qual é a sua experiência em relação à sua salvação? Você já experimentou esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? Você verdadeiramente é um salvo? Meu amigo, você precisa ter certeza da sua salvação. Você não pode continuar a sua vida sem ter certeza. Você não pode continuar a sua vida na insegurança em relação à sua salvação. Você precisa ter certeza. Deus quer que você tenha certeza. E a sua salvação pode acontecer
por um ato, por um trabalho, por uma obra da lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo. E esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo acontece quando um pecador reconhece os seus pecados. Quando um pecador, ouvindo a pregação do Evangelho, reconhece a sua iniquidade, as suas transgressões, e ele busca a Deus através de Jesus Cristo. E quando ele então coloca a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo para ser o seu Salvador e Senhor, esse trabalho do Espírito Santo, de lavagem, de regeneração e de renovação acontece nesse ato de confiar em Cristo, de se entregar a Cristo, confiando naquele que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, que foi sepultado, que ressuscitou e que penetrou os céus para ser o nosso Salvador. Meu amigo, faça isso hoje, antes que seja tarde demais. Não continue na dúvida, não continue na insegurança. Creia no Senhor Jesus Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai te regenerar, vai produzir em você o novo nascimento, a regeneração para uma nova vida. E você vai experimentar a vida de Deus em você. Faça isso. Que Deus te abençoe.